Oi, pessoal. Aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Itaú Views. Essa é mais uma edição da nossa série Buy Side, Sell Side, onde a gente tenta trazer a visão de gestores com as visões do nosso time de análise aqui no Research do Itaú BBA. Nessa edição, a gente aproveita a realização da 14ª edição da Commodities Conference aqui no banco, evento que reuniu mais de 30 empresas e mais de 300 investidores para falar justamente sobre commodities. A ideia é a gente entender as perspectivas para esse segmento na bolsa, discutir alguns cases de empresas listadas e comentar quais foram os principais tópicos levantados ao longo desses 3 dias de evento. Então, para participar desse bate-papo, a gente conta com as participações de Monique Greco, que é analista do setor de óleo e gás aqui no Itaú BBA, Daniel Sasson, que é analista de siderurgia, mineração, papel e celulose no Research do Itaú BBA, e o Felipe Hirai, que é sócio e gestor na Dália Capital. Pessoal, tudo bem? Bem-vindos. Obrigada, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Prazer estar com você. Boa. Bom, Hirai, já que você é nosso convidado, eu vou começar com você. Até recapitulando um pouquinho do que a gente viu na Bolsa esse ano. Acho que os primeiros meses foram muito fortes para commodities. Nos últimos meses a gente tem visto um movimento, talvez, de rotação dos portfólios para nomes mais ligados à economia doméstica, mais ligados a growth. Então eu queria te perguntar como na Dália vocês têm avaliado esse movimento e como vocês têm projetado aí commodities para essa segunda metade do ano. Beleza, obrigado, Marcelo, obrigado, Itaú, pelo convite. Prazer estar aqui com a Monique e com o Sasson, que são 2 analistas que eu respeito demais. Então, quando a gente olha essas coisas na Dália, quando a gente pensa no nosso processo de investimento, a gente sempre está olhando para 2 coisas diferentes. O primeiro é tentando analisar o que está acontecendo no cenário macro global, e depois a gente tenta olhar o específico das empresas, das commodities que a gente coloca dentro da nossa carteira. Então, a gente sempre fica nesse vai e vem aí do macro global com o micro específico dos ativos que a gente tem dentro do nosso portfólio. E no macro, uma das coisas mais importantes que a gente tenta fazer é identificar onde do grande ciclo macroeconômico as economias estão. E aí você falou uma coisa muito interessante, né? Assim, que é, o começo do ano as commodities estavam indo muito bem. E por que elas estavam indo muito bem? É porque as economias globais, de uma certa forma, elas ainda estavam crescendo muito, elas ainda estavam acelerando. Existia até uma expectativa nessa ação de que a economia chinesa nesse ano cresceria bastante, aí mais de 5,5%. Então, o ciclo econômico ele era bastante favorável para as commodities, mas esse ciclo de uma certa forma virou. Por quê? Uma economia muito forte, e aí leva os preços das commodities para cima, que leva a inflação para cima, que faz com que os bancos centrais no mundo subam os juros. Aí o juro sobe, a economia desacelera, o preço da commodity cai, a inflação cai e por aí vai. Então é sempre esse vai e vem aí dos ciclos que a gente fica monitorando. Se no começo do ano a gente estava num ciclo mais favorável por conta desse negócio, que as economias estavam mais fortes, agora a gente entra num período que é um pouco menos favorável porque os bancos centrais no mundo inteiro eles estão subindo os juros. Mas aí vale uma ressalva, né, que nem todo banco central do mundo que está subindo juros. Aqui no Brasil, por exemplo, na semana passada a gente teve uma coisa muito interessante, que foi o quê? O Copom, Banco Central Brasileiro, ele falou que vai parar de subir os juros ali no 13,75. Porque o Banco Central no Brasil ele começou esse processo muito mais rápido. Na verdade, o Fed, o Banco Central americano, ele começou a subir os juros 1 ano depois. Só que se você começa a subir os juros antes, você consegue parar antes, o seu processo de desinflação acontece um pouco mais rápido, na verdade, bem mais rápido que nos outros mercados, e aí você também possibilita que os juros em algum momento caia. Por isso até que existe um pouco dessa discussão aí, né, de que aqui no Brasil as commodities estão indo pior do que as empresas que são mais cíclicas domésticas. Que são empresas que são cíclicas domésticas, né? Bancos, por exemplo, ou empresas de consumo, varejo e por aí vai. E aí só nessa questão de bolsa, por que a bolsa aqui está performando bem aí, mesmo com juros lá fora subindo, uma coisa que a gente acha muito interessante, Marcelo, é que quando a gente olha os nossos modelos, a gente acha que o Brasil vai passar por um processo de desinflação muito importante aí ao longo dos próximos meses. Tanto é que no meio do ano que vem, a inflação brasileira já vai estar muito perto da meta do Banco Central. A gente vai estar com uma inflação perto da meta, com juro a quase 14%, ou seja, um juro real quase de 10%. Assim, se a gente parar para pensar nesse negócio, o juro no Brasil ele vai ficar muito alto, o que significa que em algum momento esse juro vai cair. Perfeito. Com esse
pano de fundo que o Hirai colocou, Sasson e Monique, até citando um momento não tão favorável para commodities, mesmo assim, a gente contou com 300 investidores aqui para discutir commodities. Então, eu queria entender que tópicos o pessoal levantou, quais foram as principais dúvidas, aonde vocês viram mais interesse ou mais dúvidas do investidor, pensando aí nos respectivos setores. Legal, Marcelo. De repente, começando aqui do meu lado, acho que sim, primeiro a gente teve mais de 300 investidores inscritos. A Commodities Conference é, na verdade, o maior evento institucional que o Itaú faz no Brasil. Então, a gente fica bem feliz de organizar esse evento. Acho que o ponto que o Hirai colocou há pouco é super relevante para o mundo de commodities, né? Esse movimento sincronizado de alta de juros ao redor do mundo acaba tendo o efeito de uma desaceleração global acontecendo também ao mesmo tempo em diferentes partes do mundo, né? E isso acaba se traduzindo em um cenário um pouco mais desafiador para commodities de forma geral. A gente tem visto, por exemplo, o governo chinês tentando dar medidas de estímulo ao setor de properties, ao setor de real estate, que é um setor super importante, representa quase ali 30% do PIB da China, mas sem ter o resultado esperado, o mercado ainda de construção andando um pouco de lado, sem mostrar sinais claros de recuperação. A Europa se vendo às voltas de uma crise energética, com o inverno se aproximando e o custo de energia em alguns países-chave do bloco, como por exemplo a Alemanha, atingindo os níveis mais altos da história, e contratos futuros sendo negociados a preços bastante mais altos do que os níveis pré-guerra entre Rússia e Ucrânia. E os Estados Unidos, como o Hirai colocou, passando a subir juros de maneira mais forte, né? Na semana passada, o Fed subiu a taxa de juros americana em 75 basis points, que para o país é realmente algo, um movimento super forte. Então, esse cenário de desaceleração global sincronizada, ele traz desafios para as commodities de forma geral, que tendem a não performar tão bem no momento de PIB global um pouco mais fraco. Então, acho que boa parte das questões levantadas pelos investidores nas reuniões que nós tivemos na conferência se relacionam exatamente a entender em que nível as commodities vão se normalizar, vão se estabilizar depois de 2 anos super fortes, né, com minério de ferro atingindo $240 em 2021 e em março de 2022 chegando a ultrapassar $160 antes de voltar para os níveis atuais entre 95 e 100. O preço de aço seguindo a mesma dinâmica, a mesma tendência. A celulose ainda hoje acima de $860, o nível mais alto na série histórica. Então, claro que esses níveis recordes mais recentes não são sustentáveis, ninguém imaginava que fossem. Então, acho que boa parte das discussões se traduz em qual é o nível sustentável, onde a gente vai ver uma estabilidade e quanto tempo a gente vai demorar para chegar lá, né? E isso associado aí, de repente, a um movimento de pressões inflacionárias do lado de custos super significativas, né? Porque as commodities, claro que elas são receita para as empresas que as vendem, mas elas são custos para boa parte da economia, né? Então, commodities em alta nos últimos meses trazem pressões inflacionárias também importantes. Então, do nosso lado, quero ouvir também o que as percepções da Monique quanto a isso, mas do nosso lado foi esse embate entre, poxa, qual é o momento das empresas do setor que talvez seja um pouco mais desafiador, com preços em queda, custos em alta, por outro lado, com níveis de valuation para as ações bastante atraentes versus o histórico. Aí a gente se pergunta, né? Será que o histórico é um bom parâmetro para a gente balizar o valuation no futuro dessas empresas? Será que de repente a gente não vai ver um mundo em que uma parte do aumento de custos é estrutural e vai ficar por bastante tempo, não vai ser dissipada tanto no curto prazo? Então acho que são essas as preocupações principais que a gente ouviu do nosso lado, Marcelo.
Marcelo, complementando aqui a fala do Sasson, né, realmente o primeiro semestre foi uma tempestade perfeita, né, especialmente quando a gente fala do setor de óleo e gás aqui no Brasil. E aí eu vou começar falando de Petrobras, né, como uma empresa integrada, né, do upstream e downstream, ela viveu ali uma combinação de preços muito altos para commodity principal, né, o petróleo, mas também um contexto de margens de refino, assim, recordes, né. Em todo o meu tempo de carreira, nunca tinha visto nada igual. Então, a Petrobras, ela conseguiu usufruir muito bem desse período, né? Gerou muito caixa, pagou muito dividendo, como a gente viu. Só que essa subida muito forte de juros, combinada com esse nível muito alto de commodities, gerou um momento de múltiplos muito comprimidos, né? Que o Sasson acabou de comentar, e que a gente aqui, né, a nossa opinião aqui do banco, a gente acha que essa compressão de múltiplos ela vai perdurar por algum tempo, né? A gente não vê, especialmente no caso das majors, da Petrobras, um retorno muito rápido aos múltiplos históricos, dada essa combinação de preços muito altos de commodities e taxa de juros também, né? E aí a gente está vendo agora, e aí combinando, né, com o que foi perguntado muito na conferência, os principais itens de interesse dos investidores, a gente vê o pessoal começando a olhar um pouco mais para as juniors, né, que são as produtoras independentes de petróleo aqui no Brasil, que conseguem estar mais expostas à variação da commodity, que apesar de realmente o movimento de desaceleração global fez o preço do petróleo ficar muito mais perto de 90 do que de 100 agora, né, mas 90 ainda é um super preço. A gente está falando de empresas com break-even muito menores que isso. Então, a gente está vendo os investidores querendo entender um pouco mais como se posicionar nas juniors e talvez ficando um pouco mais neutro em relação à Petrobras no momento de vésperas de uma eleição presidencial, de um cenário político que traz incertezas. Então, a gente falou muito sobre as juniors na conferência, uma discussão muito grande sobre perspectivas de crescimento, quais são as avenidas de crescimento, se são orgânicas ou inorgânicas, como estão se desenvolvendo os planos de revitalização e, principalmente, como que essas empresas estão evoluindo e pretendem evoluir ainda mais em termos de eficiência em OPEX e CAPEX, porque eu acho que tem um consenso grande de que tentar acertar para onde vai o preço do petróleo é furada, né? Então, o que a gente tem que fazer é escolher teses de investimento que sejam resilientes a preços de petróleo, né, mais baixos. Então, eu acho que as empresas que mais se destacam são as empresas que mostram que têm ganhos de eficiência recorrentes e persistentes e têm avenidas de crescimento interessantes. E dentre as júniores a gente vê muito disso, né? E aí, para complementar um pouco dos assuntos mais falados, assim, eu acho que no caso de Petrobras, a gente falou muito de governança, né? Acho que é uma discussão natural nesse momento. Então, em todas as reuniões que a gente entrou, os painéis, o tema mais recorrente foi uma discussão de governança, mecanismo de governança que a companhia tem. Nas juniors, né? Isso que eu acabei de falar, de avenidas de crescimento, medidas de eficiência, né? O que elas veem pela frente para crescer, para rampar volume e entregar mais. E a gente viu também uma discussão de distribuição voltando a ficar um pouco mais quente, né? A acomodação dos preços internacionais de petróleo dá um alívio de capital de giro para essas empresas, elas estão vivendo um momento de margem recorde, né? E a gente está passando também por um movimento de simplificação tributária no país que traz um benefício de redução de irregularidades, de evasão fiscal, que melhora muito as condições de competitividade desse setor, né? E a gente percebeu um interesse voltando a ficar um pouco maior para a distribuição também. Legal. Voltando para o Hirai aqui, se a gente olhar temas globais, temas econômicos, políticos globais, acho que depois das pautas de política monetária nos Estados Unidos e na Europa, o conflito entre Rússia e Ucrânia fica como tema mais importante, né? Parece um tema antigo, mas ele se mantém atual. A gente vê desdobramentos aí com a crise energética na Europa. E um desdobramento em particular que eu queria discutir é impacto para as empresas de commodities no Brasil, né? Se a gente pegar efeitos positivos ou negativos, como esse conflito geopolítico deve continuar impactando as empresas brasileiras, Hirai? Bom, vamos lá. Quando a gente pensa
Dália, também a gente sempre gosta de pensar em investimentos em longo prazo, né? E uma das coisas que a gente tenta entender é por que que uma ação sobe mais que a outra, por que que uma moeda se valoriza mais que a outra. E nos nossos estudos, uma coisa que aparece é que ações de moedas perseguem países que crescem mais. Países que crescem mais têm moedas mais fortes. Tem uma relação que é muito direta em prazos mais longos de tempo. E aí a próxima pergunta que vem, né, Serrano, é por que explica, então, um país crescer mais que o outro em períodos longos de tempo? E a gente foi estudar a história de países diferentes, impérios e por aí vai. E a gente chegou à conclusão que tem 4 fatores que são fundamentais, que são essencialmente tecnologia, demografia, força das instituições e geografia. A geografia, muitas vezes, é um aspecto que ele é pouco explorado, às vezes até muito ignorado. Mas a gente, quando começa a falar ou discutir um pouco dessa questão de guerra, dos problemas de energia que a gente está vendo na Europa, tem muito a ver com a questão da geografia. E por que eu estou trazendo esse ponto aqui agora? É que a geografia brasileira, ela é muito, muito favorável. O Brasil, ele tem uma das melhores geografias do mundo. São poucos países que são independentes energeticamente e também eles são autossuficientes em alimentos. Das grandes economias do mundo, talvez a gente tenha aí os Estados Unidos e o Brasil. É um negócio que é muito impressionante, essa é uma vantagem muito grande. E aí o negócio que a Monique e o Sasson sabem muito melhor do que eu, quando a gente olha a parte da energia, o Brasil é muito interessante, porque não só a gente tem um componente da geração de energia elétrica que é limpa, aí quase 80% da nossa geração é uma geração de energia renovável, só 20% usa combustível fóssil. E na parte dos combustíveis, aqui a gente é um grande produtor de petróleo e a gente é um pequeno importador de gás natural. E mesmo importando gás natural, mesmo com os preços altos de gás natural, isso acaba não sendo tão relevante assim por conta dessa matriz energética que é bastante diversificada. Então, acho que dos aspectos muito interessantes desse ponto que você colocou é que o Brasil aparece como sendo um dos grandes países que tem uma segurança energética muito grande. Isso acaba sendo um diferencial competitivo para as empresas que é muito forte. E aí, outra coisa que é interessante, não só a gente tem uma segurança energética muito grande, mas também a gente tem uma energia que é limpa. Se eventualmente esse negócio vai ter uma precificação diferente, se, por exemplo, o alumínio que é feito no Brasil, que é baseado em energia hidrelétrica ou energia solar, se ele vai ter um preço maior no futuro, a gente não sabe. Mas que esse negócio ele ficou muito mais evidente por conta da vantagem geográfica brasileira, ele ficou. Legal. Acho que outro tema global, Sasson, é China. Você chegou a comentar brevemente na tua primeira resposta, mas eu queria explorar um pouquinho mais como uma eventual desaceleração por lá deve impactar as companhias sob sua cobertura e os setores. Legal, Marcelo. Acho que realmente, quando a gente fala de China, a gente pensa no país que move a agulha aqui na balança das commodities, né? A China representa, por exemplo, 75% da demanda global de minério de ferro, né? Eles, apesar de produzir 50% de aço do mundo, é uma produção mais baseada em minério do que em outras regiões, então eles consomem 75% do minério do mundo. Eles consomem talvez cerca de 45% de toda a celulose do mundo, metade do níquel, cobre. Então, de fato, tudo que acontece na China acaba tendo consequências aqui para o mundo das commodities. Realmente, como o Hirai colocou na primeira resposta dele, a China tinha um target de crescimento de 5,5% em 2022, que acabou não sendo, por N razões, cumprido, né? O próprio governo voltou atrás nesse target de crescimento e passou a dizer que ia tentar ter o melhor crescimento possível no ano. As estimativas estão convergindo hoje para algo ao redor de 3%, que não é ruim, mas lembre-se que é um país que crescia 6, 7, 8, 10, 12% de taxa nas últimas 2 décadas. Então, já mostra aqui uma desaceleração, uma normalização do crescimento chinês. De forma geral, os economistas ainda esperam um crescimento forte para 2023, algo entre 5% e 5,5% de novo, né? O número voltando à pauta. A gente vai ter um evento político na China, a possível recondução do Xi para mais um período de governo agora em outubro. E essas questões acabam, essa velocidade de desaceleração da China acaba impactando todas as commodities. Por muito tempo,
Hirai conhece essa história há muitos anos, a gente tenta entender se a desaceleração chinesa esperada é hard landing ou soft landing, né? Se eles vão de 10% de crescimento para 2, 3 ou qualquer que seja o nível sustentável em 2 anos, em 5 anos ou em 10 anos. Então, esse é um ponto, nos parece que estamos chegando finalmente em um período que, de repente, os próximos 5 anos ou 10 anos vão ter crescimentos aí 5% ou abaixo e não mais crescimentos de double digit como vimos. E claro que esse ponto é importante, mas tem o segundo ponto, que é a mudança da matriz de crescimento chinesa, né? Por muito tempo, investimentos em infraestrutura, em housing, properties, foram o motor de crescimento da China. O governo tem tentado nos últimos anos fazer uma migração desse crescimento, saindo um pouco de indústria, né, de indústria pesada, daquela indústria mais antiga, de capex, de investimento, e migrar para consumo, para serviços, para tecnologia, né? A gente viu a briga recente com os Estados Unidos nos últimos anos, a guerra comercial por questões relacionadas a principalmente a tecnologia, né? O uso de tecnologia, como a tecnologia era usada nos países. E o fator estratégico, né, por trás dessa soberania em tecnologia que todos os países gostariam de ter. Para as empresas, voltando aqui para o mundo das commodities, uma China crescendo menos significa menor demanda de forma geral para as commodities. Não tem outro país, muito se fala em Índia, por exemplo, que possa substituir a China em termos de demanda por minério de ferro ou por celulose, pelo menos não na mesma magnitude em que de repente a gente vai ver uma desaceleração de demanda por minério, por outras commodities do país, uma queda da China. O que eu acho que vai acontecer, Marcelo, isso vem muito na linha da resposta que o Hirai te deu agora há pouco sobre matriz energética, sobre preocupações ambientais, sobre ESG, é que isso passou a ser também um tema importante para a China. Então, eu acho que a médio e longo prazo, a gente vai ver, por exemplo, um prêmio de qualidade para o minério com um teor de ferro mais alto, né? Que você precisa usar menos carvão para produzir aço a partir dele. Você talvez comece a ver um prêmio por alumínio verde em outras, não na China, mas em regiões que já tem essa preocupação ambiental há mais tempo, como a Europa, por exemplo. Só para colocar um dado para você, a CBA, Companhia Brasileira de Alumínio, ela emite menos de 3 toneladas de CO2 para cada tonelada de alumínio produzida, versus uma média global de 15, 16 e versus a China, que emite 18 toneladas de CO2 por tonelada de alumínio produzido. De repente, num mundo mais preocupado com mudança climática, com aquecimento global, a gente vai ter consumidores e empresas dispostas a pagar mais por ter acesso a um alumínio verde, né? Então, eu acho que em D0, né, o impacto imediato de uma China migrando do crescimento da parte industrial para consumo e serviços é negativo para commodities, mas você tem algumas questões, algumas idiosincrasias específicas, como, por exemplo, as questões ambientais de preocupação com qualidade dos materiais que recebem, que podem favorecer, por exemplo, empresas como a Vale, que produz um minério de ferro com um teor mais alto. Então, acho também importante a gente fazer uma diferenciação aqui do tipo de material que o Brasil é capaz de enviar para a China. E só para completar aqui, a última commodity importante sob a minha cobertura, bem relacionada à China, né, no caso da celulose, essa é uma commodity talvez um pouquinho mais relacionada a consumo. Mais ou menos 50% do consumo de celulose vai para a fabricação de produtos de fins sanitários, né? Sejam fraldas, tixo, papel higiênico, absorventes, etc. Então, são produtos cuja demanda está muito mais atrelada ao crescimento da população, a melhora de renda das famílias e, no fim do dia, de uma economia que caminha de forma um pouco mais positiva, Marcelo. Legal, acho que fechando essa rodada de temas internacionais, Monique, seria legal entender como você vê o posicionamento das empresas brasileiras na cadeia global de óleo e gás, principalmente pegando os últimos eventos, como a questão
de crise energética na Europa e o cenário global como um todo. Legal, Marcelo. Vou até pegar uma deixa de uma apresentação que a gente teve na conferência do pessoal da Reset Energy. Eles vieram aqui compartilhar com a gente a visão deles para as tendências globais de petróleo e gás, né? Acho que um ponto legal da gente discutir aqui é um efeito de mudança de demanda de gás para óleo, né? Gas to oil switch, que o pessoal tem falado, que é um risco grande de acontecer no inverno europeu com a falta do gás russo, né? Então, o setor de geração de energia, né, especialmente para aquecimento no inverno, que é na Europa, né, muito baseado em gás, ele pode ter que voltar a ser baseado em óleo, e aí óleo combustível, diesel, né? E isso pode gerar uma pressão de preço tanto no petróleo em si, quanto nos derivados de petróleo. Então, a gente pode ver aí pela frente nos próximos meses uma pressão de preço que vai beneficiar tanto as empresas produtoras de petróleo aqui, né, na medida que o petróleo pode voltar a subir eventualmente nesse período, e também pode voltar a trazer margens de refino maiores. E aí, falando para as empresas aqui do nosso setor, a gente, né, olhando para a Petrobras, a gente pode ver uma eventual pressão sobre o alinhamento de preços da companhia aos preços internacionais à medida que esses preços voltarem a se descolar, mesmo que temporariamente, durante o inverno, né? A gente pode ver, no caso da distribuição também, as distribuidoras voltando, né, permanecendo e voltando a ter uma relevância ainda maior no suprimento do país, como a gente viu no primeiro semestre desse ano, né? A gente falou muito de risco de falta de diesel, né, e como as distribuidoras foram relevantes em manter o país suprido durante esse período. E eu acho que no segmento de distribuição especificamente, o embandeiramento ganhou valor nesse tempo, né? O revendedor bandeira branca, o cara que não tem contrato com distribuidora, ele se viu com maior risco de não ter produto, né? Então, acho que se a gente se deparar realmente com uma mudança de demanda de gás para óleo grande o suficiente para trazer esse risco de volta, né? A gente volta a trazer uma oportunidade para as distribuidoras que a gente viu no primeiro semestre do ano. Tem um contraponto aí de um capital de giro um pouco mais pesado, né, se os preços subirem. Mas eu acho que tem, de uma forma geral, mais oportunidades do que perdas, né, para o setor de óleo e gás, na medida que são setores bem posicionados em termos de eficiência, não só as juniors pequenas, mas a própria Petrobras está, né, nos melhores níveis de eficiência da história da companhia, conseguindo capturar aí margens muito maiores em função de um efeito de novo pressionado de preços, mesmo que temporariamente durante o inverno, né? Legal. Hirai, voltando a falar de Brasil e da Bolsa brasileira como um todo, e tentando nos comparar com outros países emergentes, a sensação é que o Brasil, mesmo com eleições à frente, que trazem volatilidade, a gente está numa posição um pouco mais privilegiada que esses outros países emergentes, mas eu queria entender com você como você projeta a atratividade da Bolsa frente a mercados internacionais e quais seriam os pontos positivos e pontos de atenção para a Bolsa brasileira nesse momento. Claro, Marcelo, acho que um ponto que a Monique colocou aqui da história da compressão de múltiplos, essa compressão de múltiplos não aconteceu só nos setores relacionados a commodities, mas aconteceram em vários setores diferentes da economia, até mesmo naqueles setores que são mais voltados ao mercado doméstico. Então, hoje, quando a gente compara o Brasil em múltiplos, tá, em múltiplos de lucro, a Bolsa brasileira contra os emergentes, que normalmente negociava mais ou menos em linha, hoje a Bolsa brasileira está com mais ou menos 40%, 50% de desconto. Sim, um pedaço disso é explicado pelo setor de energia, pelo setor de commodities, mas todos os outros setores que a gente olha e compara aí contra a média histórica, os setores eles estão sendo negociados aí com 10%, 20%, 30% de desconto em relação aos padrões médios históricos, tá? Apesar, assim, e é difícil a gente conseguir explicar esse desconto, porque quando a gente pensa no que está acontecendo no Brasil e que aconteceu no mundo, o Brasil tem algumas características que são muito interessantes, né? Por exemplo, a gente tem aqui uma democracia que, mal funciona, ou funciona razoavelmente bem, com independência dos três poderes, com liberdade de expressão. E a gente às vezes não para muito para pensar, né? Mas, seria muito, muito pouco provável a gente vir acontecer no Brasil o que está acontecendo na Rússia.
que uma decisão tomada, né, por um regime não democrático leva um país inteiro à guerra. Ou mesmo o que aconteceu com a história da Covid na China, que também, que uma decisão de um grupo de 7 pessoas que comandam um país conseguem deixar uma cidade de 20 milhões de pessoas trancada durante 3 meses. Imagina como que seria isso daqui aqui no Brasil. Pô, aqui, como a gente tem uma democracia que funciona melhor, discussão das ideias, a gente acabou vacinando todo mundo. É um negócio impressionante isso. E aí, quando a gente pensa nesses valores, eu falei um pouco da história das instituições, esse negócio é muito forte aqui no Brasil. Além disso, a gente passou os últimos 6 anos aprovando uma série de reformas diferentes. Putz, desde a história da Previdência, a trabalhista, lei do saneamento, lei do gás, lei da telecom, privatização da Eletrobras, você falou um pouco das distribuidoras, né, da Vibra, da BR Distribuidora. Pô, é um país que é muito diferente. Até uma das coisas que a gente fica se questionando é o quanto desse crescimento maior que o Brasil está tendo nesse ano se deve a esse conjunto de reformas que aconteceram ao longo dos últimos anos. Crescimento hoje, né, de PIB, é uma coisa que está ficando mais escassa, e a gente tem bastante aqui. Então, pô, quando a gente combina todas essas coisas, assim, a gente acredita que a Bolsa Brasileira, o Brasil como um todo, e a Bolsa especificamente, ela é muito atraente comparado com todos os outros emergentes. Não, bem legal. Acho que ficou claro que é uma oportunidade de comprar bolsa aqui, mas para fechar esse bate-papo, vale entender o que a gente deve comprar, né? Tentando fazer um exercício de stock picking aqui para fechar o bate-papo, Hirai, queria perguntar quais são suas preferências hoje no segmento de commodities e fazer a mesma pergunta também para o Sasson e para a Monique. Bom, vamos lá. Acho que eu estou muito mais no campo da Monique do que no campo do Sasson, né? Ou das empresas que o Sasson cobre do que as empresas que a Monique cobre. A gente tem uma preferência maior dentro do campo das commodities, entre todas as commodities diferentes, por petróleo, então, seja por conta aí da Petrobras ou das empresas menores que a Monique citou. A gente tem uma posição pequena aí em algumas mineradoras, mas são posições mais por conta de que, putz, uma coisa que a gente não falou é que o ciclo de investimento no setor de commodities foi um ciclo muito ruim. Não teve um investimento grande. Então, qualquer crescimento um pouco maior do que esperado na China vai fazer com que os preços subam muito. Então, a gente não acha que seria interessante, né, a gente ficar com uma posição tão negativa assim nessas outras commodities, né? Então, a gente acaba tendo um pouco de posições menores. Mas, essencialmente, a gente vê as posições das empresas de petróleo como sendo mais favoráveis aí, dentro do campo das commodities. De fato, do meu lado, acho que o momento não é super otimista para as empresas. A gente conversou na resposta anterior sobre, de repente, uma pressão do lado de preços para baixo e uma pressão de custos para cima, né? Então, a gente vai ver, por exemplo, as margens das siderúrgicas no terceiro trimestre contraindo em relação ao segundo trimestre. Usiminas, CSN, Vale, que tem Usiminas e CSN, embora siderúrgicas, tem uma exposição relevante a minério de ferro. Preço médio do minério de ferro mais perto dos $100 no terceiro trimestre versus 140 de média no segundo. Então, essa parte do negócio das mineradoras / siderúrgicas vai sofrer também. Nesse contexto, a nossa preferência hoje, Marcelo, seria a Gerdau. É uma empresa que tem uma diversificação geográfica bacana, quase metade dos resultados vem de fora do Brasil, e mesmo dentro do Brasil é exposta a diferentes segmentos, né? 70%, 75% dos volumes são de aços longos, expostos à construção civil, que, embora possa desacelerar com o aumento de taxa de juros se traduzindo, de repente, um menor nível de lançamentos para frente. Hoje, as coisas que foram lançadas nos últimos anos ainda estão sendo construídas. Então, a gente tem um bom momentum, um momentum decente para volumes. E uma empresa que eu acredito que, mesmo já assumindo uma normalização de preços ou de margens, né, já preços e custos a partir do ano que vem, oferece aí um nível de múltiplos abaixo de 3 vezes, se compara aí com 5 vezes na média histórica, uma geração de caixa decente, que vai, em boa parte, aí, ser devolvida para os acionistas via dividendos, buybacks, dado que a empresa não tem nenhum grande projeto, nenhuma grande necessidade de desembolso de caixa no curto prazo. Então, acho que dentro do meu mundo aqui, Gerdau seria a minha empresa preferida.
Bom, falando aqui do meu setor, eu fico com as juniors, né? Eu acho que nesse momento é uma exposição sem ruído, né? A petróleo, a commodity. A gente gosta muito dos cases das juniors, a gente acha que são empresas bem geridas, que têm oportunidade de crescimento, né? E têm apresentado ganhos de eficiência de forma recorrente. A nossa preferida hoje é Prio, né? PetroRio. A gente acha que dentre as 3 que a gente cobre, né, PetroRio, 3R e PetroRecôncavo, a gente gosta de todas, mas a PetroRio, nesse momento, dentre elas, é a que tem menores incertezas em relação a movimentos de M&A, deals pendentes, né? Então, que no caso de 3R e PetroRecôncavo, a gente tem alguns eventos binários para acontecer ainda, e é o case que apresenta ali um combo de crescimento orgânico, né, muito interessante. Crescimento orgânico com o preço da commodity alto, muito interessante no curto prazo. Assim, as campanhas de revitalização têm dado muito certo, né, a companhia vem crescendo muito a produção, e é a nossa preferida nesse universo aí, no momento. Bem legal. Acho que a gente conseguiu passar por toda a pauta. Eu queria novamente agradecer as participações do Hirai, do Sasson e da Monique nesse episódio. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Obrigada, Marcelo.